Viajar em um avião é principalmente ir para o seu destino desejado. As pessoas viajam por causa do trabalho, diversão ou para visitar alguém próximo a elas. Mas há 1 em 11 milhões de chances de se envolver em um acidente aéreo no ar. Embora a probabilidade de algo acontecer mal enquanto você estiver no avião seja bem pequena, ela ainda não é zero, o que é definitivamente assustador. E com isso, do medo da falha do motor a fantasma avistado no avião, neste vídeo nós trazemos 15 vídeos assustadores de passageiros de voo capturando o que ninguém deveria ter visto. Número 15. Medo de falha do motor. Em 2017, o voo D7237 da AirAsia partiu de Perth às 6h40 da manhã em direção a Kuala Lumpur, com 359 passageiros a bordo. Mas não foi um voo regular, porque os passageiros pensaram que seria seu último voo. O avião estava prestes a sobrevoar o Oceano Índico quando os passageiros ouviram um barulho estridente a 30 mil pés. Seguido por um anúncio do piloto pedindo aos passageiros que fizessem uma oração e que sua sobrevivência dependesse de sua cooperação. O tremor violento dos assentos, acompanhado pelo constante tremor dos compartimentos de armazenamento, foi algo que os passageiros tiveram que suportar durante todo o voo, mesmo durante a viagem de volta, quando o piloto decidiu levar a aeronave de volta para Perth. De acordo com o passageiro, foi um voo realmente trêmulo e muito assustador. Muitos passageiros a bordo estavam chorando e agarrando seus coletes salva-vidas na esperança de pousar em segurança. Os passageiros tiveram que se segurar por cerca de 2 minutos enquanto o avião se aproximava para aterrissar de volta em Perth. Embora o susto da falha do motor tenha sido um pesadelo para os passageiros, o piloto foi capaz de aterrissar a aeronave com segurança no solo e a cabine de passageiros irrompeu em aplausos quando o avião estava na terra. O avião foi projetado para voar em um motor no caso de falha do outro, mas ainda foi uma experiência muito traumática para as pessoas a bordo. E é definitivamente uma história muito assustadora. Número 14. Possessão da Air China. Muitas pessoas não acreditam em fantasmas ou possessões malignas, mas quando você está no ar e alguém afirma que foi possuído e faz uma cena completa, você definitivamente ficará preocupado. Algo similar aconteceu em um voo da Air China de Beijing para Sichuan em 20 de dezembro de 2017. Uma mulher na casa dos 50 anos alegou que seu corpo estava possuído por espíritos malignos que não podiam ser vistos e pediu ao piloto para pousar o avião após 20 minutos de partida. Pouco depois que o avião da Air China partiu de Beijing, a mulher desmaiou brevemente. Sua condição foi apontada por um companheiro de viagem que informou a tripulação da cabine. Pouco tempo depois, ela recuperou a consciência e supostamente disse aos comissários de bordo: "Há coisas que possuem o meu corpo." Nas filmagens de vídeo feitas a bordo por outro passageiro, você pode ver como pelo menos 6 pessoas, incluindo a equipe médica, estão tentando acalmar a mulher e pedindo que ela procure atenção médica. A mulher também atacou um oficial de segurança e se recusou a obter qualquer atenção médica, pois ela continuava dizendo: "Há coisas que possuem meu corpo e você não pode encontrá-la através de exames de saúde." O piloto decidiu tomar o voo de volta ao aeroporto de Pequim, cerca de 40 minutos após a decolagem. Nós não sabemos o que aconteceu com a mulher depois, mas de acordo com o oficial de atendimento ao cliente, ela sofreu uma doença súbita, enquanto não foram feitos comentários sobre sua alegação de posse de demônio. Número 13. Painéis da parede da cabine racharam. Quando você está a bordo de um avião, você espera que tudo funcione sem problemas para que você possa ter uma experiência de voo segura, mas este nem sempre é o caso. As coisas podem dar errado a qualquer momento. Quando o Boeing 757 partiu do Aeroporto Internacional de São Francisco para Dallas, os passageiros começaram a sentir que algo não estava certo, pois sentiram a fuselagem tremer violentamente e ouviram barulhos vindo de fora do avião, enquanto ele fazia sua ascensão inicial. Os passageiros notaram que os painéis interiores de ambos os lados da aeronave foram puxados para fora das paredes e começaram a gritar para as assistentes de bordo verem. Foi muito perturbador para os passageiros verem uma parte do avião quebrar, mas de acordo com os especialistas em aviação, os painéis da parede da cabine não fazem parte da estrutura do avião, mas estão apenas lá. Então você não precisa olhar para o esqueleto do avião nu. Inicialmente, o capitão decidiu continuar o voo para Dallas, porque a cabine não perdeu a pressão e as máscaras de oxigênio não foram colocadas.
mas um dos passageiros postou o vídeo no Facebook e uma onda de nervosismo e tensão fez com que o piloto repensasse sua decisão e virasse o voo de volta por causa de um possível duto de ar solto. O voo de emergência pousou de volta em segurança e ninguém se machucou. Número 12. O mistério dos passageiros vindos do nada. É muito comum ver os passageiros subindo uma ponte em direção ao terminal nos aeroportos. Mas e se você vir os passageiros aparecendo do nada em uma ponte para avião que não tem um avião estacionado nela? Como você se sentiria se algo assim acontecesse? Um piloto da Bangkok Airways viu os passageiros fantasmas com bagagem de mão em reboque sem nenhum avião à vista no aeroporto internacional de Phuket. Ele capturou as figuras sombrias em sua câmera, que provavelmente eram um reflexo dos passageiros já dentro do terminal. Nenhum avião podia ser visto, e as figuras sombrias flutuantes eram chamadas de fantasmas. Muitas teorias diferentes foram apresentadas para resolver esse mistério de fantasmas. De acordo com uma teoria, os passageiros tinham se desplanejado de um portão remoto, eram transportados para a ponte e então chegavam para esta ponte através de um conjunto de escadas adjacentes. Mas ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Mesmo o piloto da Bangkok Airways, que gravou o incidente do cockpit do seu avião, não comentou sobre o vídeo e a causa para as imagens sinistras. Número 11. Uma cobra no avião. Como você se sentiria se soubesse que está no meio do ar, sentado confortavelmente apreciando o seu voo, mas tem um passageiro venenoso não convidado, uma cobra? Obviamente você se assustaria e entraria em pânico. A mesma coisa aconteceu em um voo doméstico da AirAsia, que ia de Kuala Lumpur para Tawau, quando vários passageiros perceberam que uma cobra estava a bordo da aeronave. A imagem da serpente deslizando através das luminárias do avião foi compartilhada por uma usuária da mídia social que era passageira no avião. Embora a criatura venenosa estivesse longe dos passageiros, ela ainda assim criou uma onda desconcertante. Quando o piloto soube do passageiro convidado, ele redirecionou o avião para a cidade de Kuching. O capitão Leon Tianling, o chefe da segurança da AirAsia, disse: "Este é um incidente muito raro que pode ocorrer em qualquer aeronave de tempos em tempos." O avião pousou em segurança no solo e a cobra foi removida. O avião também foi fumigado antes de deixar os passageiros voltarem para dentro. Não se sabia como a serpente entrou no avião, mas o vídeo da serpente ficou viral nas mídias sociais, obtendo então milhões de visualizações, quando as pessoas começaram a comparar o clipe com as clássicas cobras de culto no avião. Número 10. O milagre no Hudson. Milagres são reais ou não? Isso é um debate para algum outro tempo, mas o pouso de emergência no rio Hudson definitivamente pode ser contado como um milagre que salvou a vida de 150 pessoas e 5 membros da tripulação a bordo. O voo 1549 da US Airways, em um dia claro de janeiro de 2009, atingiu um bando de gansos logo após a decolagem do aeroporto LaGuardia, em Nova York. Os motores foram severamente danificados e o avião começou a descer quando os pilotos Chesley Sullenberger e Jeffrey Skiles decidiram um pouso de emergência que quase apareceu como uma opção impossível na época. Sullenberger fez uma chamada de socorro 22 segundos após o problema, relatando calmamente que o avião estava perdendo impulso em ambos os motores. O pedido inicial do piloto era para voltar para LaGuardia, mas depois de perceber que o avião não iria chegar lá, ele pediu opções de pouso no aeroporto de Teterboro, New Jersey, mas ele logo percebeu que eles não poderiam chegar lá e também teve que fazer o pouso no Hudson. Como você pode ver nas imagens, quão rápido o avião está aterrissando na água. Após o pouso de emergência, as pessoas foram evacuadas do avião através de diferentes barcos e balsas. Todas as pessoas permaneceram seguras durante o pouso. Apenas 5 pessoas sofreram ferimentos graves. A decisão de Chesley Sullenberger foi colocada ao microscópio por pessoas que não concordavam com o pouso na água. Mas após a investigação detalhada que a National Transportation Safety Board conduziu, foi declarado o melhor curso de ação. O videoclipe de pouso do voo 1549 da US Airways chamou a atenção de milhões de pessoas e Sullenberger foi avaliado por eles. Foi definitivamente uma experiência traumática que os passageiros tiveram que testemunhar, mas foi um milagre que salvou vidas. Hollywood fez até um grande filme sobre isso. Número 9. Explosão no avião. Desde o 11 de setembro, as medidas de segurança nos aeroportos têm sido bastante rigorosas, mas mesmo com medidas tão fortes, coisas inesperadas acontecem. No voo 159 da Dalo Airlines, em 2 de fevereiro de 2016, uma bomba foi detonada e projetada com a intenção de matar todos aqueles a bordo. O dispositivo explosivo foi construído em um computador laptop
que passou por máquinas de raio-x no aeroporto de Mogadíscio e fez um buraco na fuselagem do avião da Dalo Airlines. O suspeito de ter explodido o avião e seu corpo foi recuperado no chão, perto de Mogadíscio. O homem-bomba sabia exatamente onde sentar e como colocar o dispositivo para maximizar os danos. Mas o atraso no voo por 1 hora salvou a vida das pessoas. A explosão provavelmente teria desencadeado uma explosão secundária catastrófica no tanque de combustível se a aeronave tivesse atingido a altitude de cruzeiro, mas felizmente não fez. Um dos passageiros gravou o vídeo e mostrou o buraco que resultou da explosão. Mesmo com tanta segurança infalível, o homem-bomba conseguiu colocar o laptop com os explosivos dentro do avião, indicando que há muitos explosivos que os sistemas de segurança não conseguem detectar. O ataque à bomba foi ligado a um grupo islâmico militante, Al-Shabaab, que realizou ataques mortais em sua busca para estabelecer o Estado Islâmico. Felizmente, o homem-bomba foi a única pessoa sugada para fora do avião, enquanto a maioria dos passageiros permaneceu segura. Apenas 2 enfrentaram ferimentos graves devido à explosão. Número 8. Prepare-se para o impacto. Prepare-se para o impacto são as últimas palavras que você quer ouvir quando estiver em um avião. Os passageiros de um voo da American Airlines de Phoenix para Dallas foram instruídos a se prepararem para o impacto, pois seu avião fez um pouso de emergência por causa de problemas mecânicos. Como você pode ver no assustador vídeo filmado por Scottsdale, Arizona, o comissário de bordo, Steve Ramstel, pode ser ouvido dizendo: mantenham suas cabeças abaixadas. Steve Ramstel era um piloto certificado e estava presente no avião da Mesa Airlines quando o incêndio deflagrou no cockpit do avião. No início, os passageiros sentiram como se alguém estivesse queimando alguns biscoitos Snickerdoodle ou algo na frente da aeronave, e eles permaneceram calmos. Mas depois de alguns minutos, uma comissária de bordo foi vista correndo para frente e para trás quando ela anunciou sobre a fumaça no cockpit e que o avião faria um pouso de emergência. A comissária de bordo estava informando aos passageiros sobre as técnicas de pouso de emergência quando Ramstel tirou seu telefone para capturar um momento intenso. Mas os incêndios no cockpit ainda são o tipo mais assustador de emergência. O avião fez um pouso de emergência bem-sucedido e seguro. Número 7. Escorpião no avião. Até agora pensamos que as cobras eram os piores animais encontrados em um avião. Mas algo muito pior, ou igualmente pior que as cobras: escorpiões. Um escorpião picou um dos passageiros no voo 1554 de São Francisco para Atlanta. A mulher sentiu uma sensação de picada em sua perna durante o voo. Então, quando ela foi para o banheiro, o escorpião caiu de suas calças e se afastou. A tripulação da companhia aérea respondeu imediatamente ao incidente, e os paramédicos trataram a passageira antes de ser levada ao hospital. Não é a primeira vez que escorpiões são encontrados em uma companhia aérea comercial. Isso já aconteceu muitas vezes antes e pode nos levar a pensar que esses rastejantes assustadores são mais felizes 30 mil metros acima da Terra do que estão em um deserto. No início de 2019, um escorpião foi filmado rastejando para fora do bagageiro aéreo em um voo da Lion Air, na Indonésia. Um incidente similar aconteceu em 2017, quando um canadense disse ter sido picado por um escorpião em um voo da United Airlines. Richard Bell diz que o escorpião caiu de cabeça em cima dele enquanto ele almoçava em um voo de Houston, Texas, para Calgary, no Canadá. A companhia aérea ofereceu ao Sr. Bell crédito de voo como compensação, o que ele aceitou. Mais tarde, em 2017, um voo da EasyJet de Paris para Glasgow foi atrasado durante a noite depois de um passageiro que avistou um escorpião a bordo. A picada de todos os escorpiões, ela pode de repente não ser venenosa, mas dói, e eles certamente são muito assustadores de se ver. Número 6. Passageiro pousando o avião. Quando se trata de manusear o avião e garantir a segurança dos passageiros, a primeira pessoa que vem à mente é o piloto. Mas e se o piloto ficar inconsciente por alguma razão e não tiver copiloto e a única pessoa em quem se pode confiar é uma pessoa inexperiente, pronta para assumir o controle do cockpit e fazer um pouso? A mesma coisa aconteceu durante um voo que estava indo das Bahamas para a Flórida. O piloto não estava se sentindo bem e, após algum tempo, ele perdeu a consciência devido a alguma condição médica. Durante aquela situação difícil, Darren Harrison, que não tinha ideia de como pilotar um avião, subiu sobre 3 filas de assentos no cockpit, já que o avião estava em queda brusca, e tirou o piloto inconsciente do caminho para que ele pudesse colocar o fone de ouvido e alertar o controle de tráfego aéreo sobre a situação. De acordo com Harrison, seu ritmo cardíaco havia subido para 160
e tudo que ele sabia era que seu piloto havia ficado incoerente e ele tinha que pilotar o avião mesmo não tendo a menor ideia de como. Harrison entrou em contato com o controle de tráfego aéreo na torre do Fort Pierce. Ele entrou em contato com os controladores de tráfego aéreo e instrutor de voo em meio período Robert Morgan. Eles o instruíram a voar com segurança e aterrissar o avião no aeroporto internacional de Palm Beach. Harrison permaneceu calmo e coletou durante toda a situação. E ele não entrou em pânico porque ele sabia que isso poderia causar a perda de vida de todos. Na situação de fazer ou morrer, Harrison provou ser um herói e salvou não apenas sua vida, mas a vida de todos os passageiros do avião. Isso é o que um verdadeiro herói faz, mas foi definitivamente uma coisa aterrorizante que pode acontecer durante um voo. Número 5. Comissária de bordo em colapso. As comissárias de bordo são frequentemente vistas como indivíduos calmos que saúdam com um sorriso e cuidam de suas necessidades enquanto viajam em um avião. Mas as comissárias de bordo podem não estar sempre relaxadas como na maioria das vezes. Um voo da American Airlines em direção a Chicago teve que voltar do portão do Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth após uma luta que ocorreu depois que uma hospedeira de bordo fez referências perturbadoras ao 11 de setembro e o avião caiu. De acordo com os passageiros, o comissário de bordo mostrou sinais de comportamento errático desde o início do voo. Os comentários do comissário de bordo sobre o sistema de endereço público chamaram ainda mais a atenção das pessoas. Ela disse que não seria responsável pelo acidente aéreo. E quando o voo deixou o aeroporto, ela se lembrou que havia esquecido seus remédios. Enquanto alguns passageiros capturaram toda a cena nas suas câmeras, outros tentaram conter a comissária de bordo. Bradley Clear foi um dos homens que ajudou a prender a comissária de bordo. De acordo com as autoridades policiais, ela foi levada e algemada para fora do avião. Depois que a companhia aérea substituiu a tripulação, o avião decolou para o aeroporto internacional de O'Hare. Enquanto a companhia aérea dizia que 2 comissárias de bordo foram levadas para o hospital, elas nunca revelaram por que eram tratadas e qual era a condição da comissária de bordo feminina após o incidente. Número 4. Aterrissando em uma tempestade. Os pilotos são as pessoas mais importantes no avião porque não só têm que pilotar a enorme estrutura metálica, mas eles têm que garantir que o voo seja suave e que todos os passageiros pousem com segurança, mesmo que encontrem alguma situação alarmante. A visão da aeronave lutando em meio a ventos brutais mostra quantas habilidades são necessárias para um piloto garantir que o avião aterrisse com segurança, mesmo que os ventos sejam fortes. Você pode ver no vídeo como o piloto está monitorando e avaliando habilmente as mudanças das condições climáticas e usando a técnica de vento cruzado, mesmo que a fuga não seja visível no início. A tempestade poderia ter resultado em um final terrível, mas o piloto pousou o avião em segurança através de todas as turbulências e certificou-se de que todos estavam seguros. Número 3. Queda do avião no Havaí. Encontrar um acidente de avião e sobreviver através dele é uma coisa, mas ser capaz de tocá-lo repetidamente, não apenas em sua mente, mas também no seu telefone, é outra coisa. O sobrevivente do acidente do avião no Havaí, Ferdinand Puentes, pegou sua câmera GoPro e gravou o evento quando o avião começou a cair. Ferdinand Puentes foi um dos 9 passageiros de um Cessna Grand Caravan 2002 que de repente sofreu uma falha no motor no Havaí. Quando Ferdinand ouviu o motor falhar e o avião indo para a água, ele pegou a sua GoPro e começou a filmar, o que poderia ter sido seu próprio falecimento. Puentes conhecia seu perigo, mas a decisão de filmar ao máximo possível poderia deixar alguns perplexos. Ele conseguiu sair do avião vivo e sobreviveu ao acidente, mas sua câmera registrou o estado de pânico dos passageiros e captou fotos e vídeos do interior do avião e sob as águas do mar enquanto o grupo aguardava o resgate. E, infelizmente, uma pessoa morreu durante o acidente de avião. A filmagem do incidente traz muitas lembranças tristes e dolorosas, não apenas para o sobrevivente, mas para as pessoas que veem este vídeo nas mídias sociais. Número 2. Turbulência extrema durante o voo. Normalmente, quando ouvimos a palavra turbulência, geralmente pensamos em algumas distorções menores ou talvez violentas, por diferentes razões, quando o avião está no ar. Mas pensar em ondas de turbulência, durante as quais os humanos e o carrinho de alimentos são jogados para cima e para baixo do avião, é uma coisa horripilante de se imaginar. Enquanto viajava de Pristina, capital de Kosovo, para o Euro Airport Basel, na França, uma mulher captou algo extraordinário na câmera. Como você pode ver no vídeo, a comissária de bordo e o carrinho de bebidas que ela estava rodando, sendo jogados no ar e atingindo o teto da cabine. A passageira que gravou este vídeo estava convencida de que o avião iria cair. E ela não era a única a pensar tal coisa sozinha em meio a tal caos e incerteza. Foi relatado que algumas pessoas foram queimadas pela água quente do carrinho
e que o marido da cinegrafista também foi uma das 10 pessoas levadas ao hospital quando o avião pousou. Isto é aterrorizante para imaginar aí humanos e também aquele carrinho jogados juntos dentro de um avião como este. Mas não acontece sempre. Número 1. Passageiro fantasma. Você pode ter visto esse vídeo se tornando viral em todas as mídias sociais. Se você olhar para a legenda, você verá a ex-membro da tripulação de cabine dos Emirados, Sandra Kwon, escrever uma história verídica de hashtag. Sua companheira de cabine estava conversando com a esposa de um passageiro dormindo em um voo noturno, apenas para descobrir mais tarde que a esposa do homem havia falecido na semana anterior. Mas, no vídeo, Kwon, como comissário de bordo, conversa com uma mulher amigável sentada ao lado do seu marido adormecido, dizendo que ela está com frio e pedindo um cobertor ao comissário de bordo. Ela também pede ao comissário um chá verde com leite e açúcar para o seu marido quando ele acordar. Quando Kwon, o comissário de bordo, volta para a cozinha para conversar com o colega, eles dizem que o homem que dorme está viajando sozinho. Quando o tripulante traz seu chá verde para o homem, ele diz que sua esposa faleceu na semana anterior. Não apenas isso, mas ele revela que o corpo dela está sendo transportado para casa no compartimento de carga do mesmo voo. Esta história pode ser difícil de acreditar, mas dadas as coisas estranhas que estão acontecendo ultimamente, talvez possamos concordar sobre a possibilidade de algo como isso acontecer.